Bom dia, galerinha. Professor Tasso aqui na área, cumprindo o que prometeu. Vim aqui para postar o vídeo para vocês sobre verbos, belezinha? Já encaminhei para vocês esse mesmo PowerPoint, explicando aí as funcionalidades do verbo, as classificações, as conjugações e os tempos, mas nada melhor do que a gente está explicando aqui, está tirando as dúvidas de como que funciona, tá? Uma coisa é o PowerPoint, outra coisa é o professor tá explicando aqui, belezinha? Então tentarei ser o mais breve possível. Vamos lá. Então, o primeiro slide aqui eu coloco para vocês o quê? O que é verbo? Então, o que é verbo? Verbo é a palavra responsável em expressar ação, estado e fenômeno da natureza. Certinho? Isso aí é uma verdade universal. Quem estuda verbo entende isso. Beleza? Então, vamos lá. Então, os verbos são subdivididos aí em duas classes. A primeira classe de verbos chamada de regulares e a segunda, verbos irregulares. Então, entenda que, para que seja classificado como verbo regular, para o verbo ser regular, tá? Ele tem que ter o mesmo radical. O radical ele tem que manter-se intacto. Por quê? O radical caracteriza a família daquele verbo. Certinho? Então, eu coloquei aqui só a definição. Radical é a parte da palavra que determina a família dessa mesma palavra. Certinho? E ali, só classificando também o que eu já expliquei. Ó, verbos regulares é aquele em que seu radical não se altera na conjugação verbal. Então, o radical permanece intacto. O radical fica intacto independentemente do tempo, certo? Então, tempo, presente, passado, futuro, certo? Então, independentemente do tempo que você classificou esse verbo, o radical ficou intacto, ficou invariável, ficou igualzinho lá, ele vai ser um verbo regular. Olha o exemplo aí, ó, cantar. Então, eu coloquei aqui o verbo cantar e mudei aqui o tempo verbal, né? E o radical permaneceu intacto. Ficou assim, ó. Cantar, cantei, cantarei e canto. Olha que o radical ficou igualzinho. A única coisa que mudou foi o quê? Foram as minhas desinências. O a, o ei, o arei e o o. A minha desinência mudou, mas o radical ficou intacto. Se isso acontecer, verbo é regular. Certinho? Verbos irregulares agora. Olha só, os verbos irregulares já funcionam de uma forma totalmente diferente. O radical vai mudar. O radical ele é variável. O radical ele vai mudar em pelo menos um tempo verbal. Mudou em um, ele já é considerado irregular. Certinho? Então vamos colocar aqui, vamos trabalhar com o verbo haver. Lá no final vai ter eu postei umas tabelinhas lá com esses mesmos verbos aqui, tá? Classificados em outros tempos verbais. Mas vamos lá, verbo haver, o radical dele, H-A-V, have. E aqui nós temos a desinência dele. Então quer dizer que toda a família dele vai ter o mesmo radical? Não, porque ele é irregular. Olha só, no presente do indicativo, primeira pessoa do presente indicativo, eu, ei. Olha que o radical aqui está H-A-V e o radical aqui está H-E-I. O radical mudou, galera. Se o radical mudou, ele é irregular, tá bom? Tu, o radical mudou. Ele, o radical mudou. Nós, o radical permaneceu. Vós, permaneceu. E eles, o radical mudou. Então aqui mudou em 1, mudou em 2, mudou em 3, mudou em 4. 4 formas diferentes o radical dele foi modificado. Certinho? Então, nesse caso aqui, ele é irregular mesmo, né? Mas, professor, se ele mudasse só em uma delas, não importa. Mudou em uma, ele é irregular. Beleza? Então, só para a gente ler aqui o que eu coloquei no slide. Verbos irregulares. É aquele em que seu radical se altera na conjugação verbal. Alterou na conjugação verbal? Alterou. Então, é irregular. Agora vamos aos tempos verbais, galerinha. Esses tempos verbais aí a gente vai chamar eles daqui a pouco de modos. Certinho? Mas os tempos a gente tem que entender que os tempos são presente, pretérito e futuro. Certo? Presente, pretérito. Pretérito é o quê? Passado, né? Então, presente, pretérito e futuro. Então, se eu quiser substituir aqui o passado, eu coloquei esse terminho aqui para representá-lo. Então, vamos lá. Temos 3 formas de trabalhar com esses tempos, que também podemos chamar de modos, certo? Então, o primeiro modo a estudarmos é o modo indicativo. Então, o que é o modo indicativo, galerinha? O modo indicativo é a certeza de que algo vai acontecer. É a certeza de um acontecimento. Então, o modo indicativo aí ele vai ser subdividido em seus tempos verbais. Quais são os tempos verbais aqui do meu modo indicativo? Vamos lá.
é o presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. 6 modos diferentes, 6 classificações diferentes dentro de um único modo, que é o modo indicativo, certo? Não precisa agora se preocupar, que eu vou explicar o porquê que eu estou colocando esses modos e essas ramificações de dentro de cada um desses modos, esses tempos dentro dos modos, certinho? Vamos lá. Segundo modo é o subjuntivo. Então, vamos lembrar aí, subjuntivo. Então, o subjuntivo vai expressar uma hipótese ou um acontecimento. Pode ou não acontecer. Então, é o quê? Uma hipótese. Esse daqui é bem mais objetivo do que o anterior. Ele só vai ser subdividido, esse modo vai ser subdividido em apenas 3 tempos diferentes. Então, o tempo presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Só esses 3. Então, 3 com 6 lá, 9. Tem que aprender os 9? Calma, relaxa. Relaxa, porque aqui o que eu quero ensinar para vocês é esses tempos, e depois quando a gente entrar lá nas conjugações, você vai entender como é importante a gente saber deles aqui para conjugar esses verbos, certo? E o terceiro modo é o quê? O imperativo, que vem de imperar, de mandar, de imperador. Então, expressa uma ordem, certinho? Então, esse aqui é bem mais objetivo do que os anteriores, né? Ele só tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, vamos lá. Recapitulando, 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, subdivididos aí em 11 tempos diferentes, somados, né? Então, 6 tempos lá no indicativo, 3 aqui no subjuntivo e 2 no imperativo, certinho? Agora vamos entender as conjugações, a importância que essas conjugações aqui, elas têm em relação a esses tempos aqui, tá? Então, as conjugações, qual é a importância, qual é a relevância dela? Vamos lá, olha como é fácil. Todo verbo terminado em A, ele vai ser classificado na primeira conjugação. Todo verbo terminado em E vai ser classificado na segunda conjugação. Todo verbo terminado em I, classificado na terceira conjugação. Certinho? Agora, professor, todo verbo terminado em O é uma quarta conjugação? Não, não é. Porque esse O, ele era muito utilizado no Brasil colônia. É um português arcaico, um português morto, né? Não é mais utilizado hoje. Então, o O, como exemplo do verbo que eu coloquei aqui para você, o verbo pôr, antigamente não se pronunciava pôr, e sim poer. Então, verbos terminados em O, eles vão diretamente para a segunda conjugação. Beleza? Por quê? Porque lá no português, lá no Brasil colônia, lá no passado, um pouquinho de história aqui, beleza? Eles eram classificados, eles eram terminados, eles tinham aí como desinência o ER e não o OR. Certinho? Então, terminou com O, galerinha, OR, como o verbo por aqui, vai para a segunda conjugação, E. Certo? Simbora. Vamos para o próximo aqui. Agora vamos aqui a alguns exemplos. Então, conjugando os verbos regulares. Eu coloquei aqui verbos regulares, tem um radical, a gente tem que entender isso, não esqueçam. E ele está no presente do indicativo. Agora, vamos juntar os dois, tá? Vamos juntar lá os tempos verbais com as conjugações. Então, lembram lá que todos terminados com A, terminado com E e terminado com I, iam classificar e iam determinar uma conjugação? Certo, então, olha só como a classificação, as conjugações e os tempos verbais, eles casam agora. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Radical permaneceu intacto, certinho? Mas olhem aqui as desinências, olhem as terminações, são exatamente iguais. Agora, amar termina com o quê? Com ar. O amar termina com ar. É a primeira conjugação, né? Cantar termina com ar também. Então, lá no meu presente do indicativo, olha aqui, ó. Lá no meu aqui, ó, no meu presente do indicativo, tá vendo? A primeira conjugação, todos os verbos terminados em ar,
Todos os verbos terminados em A no presente do indicativo. Ah, essa canetinha aqui não é muito legal, mas espero que... Todos os verbos terminados em A terão essas desinências aqui, tá vendo? Então, terminou com A, tá no presente do indicativo, ele vai ter essa terminação aqui, ó. O, as, a, amos, as, ão. Mesma coisa, ó. O, as, a, amos, as, ão. Certinho? Beleza? Então, vamos para outro exemplo aqui. Ainda no presente do indicativo, mas agora tá na primeira conjugação ou tá na segunda conjugação? Correr e aprender, né? Então aqui ele está na segunda conjugação, por quê? Porque ele termina com E. Certinho? Então, presente do indicativo ainda está no presente do indicativo, mas agora terminado em E. As terminações vão ser iguais às anteriores? Vai mudar um pouquinho, mas você está entendendo agora como é que isso funciona. Eu não preciso aprender a conjugação do radical, do verbo em si. Eu só preciso aprender as desinências, que são o quê? As terminações. Só isso. Então, olha só. Eu corro, vem do verbo correr, né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. Olha, as terminações são exatamente iguais. Então, todos os verbos no presente do indicativo terminado em "er" vão receber essas terminações aqui. Ok? Então, essa regra vale para todos os verbos regulares, independente do seu tempo verbal, como pretérito perfeito, imperfeito e por aí vai, dentro dos outros tempos que eu passei aqui para vocês. Certinho? Então, vamos lá. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos o indicativo presente, ou seja, presente do indicativo, pretérito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. Nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo. Nós temos o futuro do presente do indicativo. E nós temos o futuro do pretérito também do indicativo. Tá vendo lá os 6 tempos que a gente passou lá no início? No início não, né? Bem no meio aqui já da explicação. Então vamos lá, olha só. No presente do indicativo, os verbinhos terminaram, no presente indicativo, tá? Terminaram com a, i. Eles receberão aqui no caso do a, essas terminações. No caso do essas. No caso do i, essas. Lá no meu pretérito perfeito, a mesma coisa. Certinho? Então, no pretérito perfeito, terminou com a, essas terminações. Terminou com essas terminações. Terminou com i, essas terminações. Certinho? E pretérito imperfeito, mesma coisa dos demais. Terminou com ar no pretérito imperfeito, receberá essas terminações, ou seja, desinências. Essas desinências aqui para a segunda conjugação, que é com e. E essas desinências que é para a terceira conjugação, que é com i. E assim, galerinha, por diante. Certinho? Vamos ao próximo. No imperativo, ele funciona da mesma forma. Tá? O imperativo, lembrem que o imperativo divide apenas em 2 partes. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Certo? Então vamos lá. As desinências no imperativo aqui, eles podem aparecer antes e depois do verbo. Certo? Antes e depois do verbo. Então, se a gente for conjugar aqui no imperativo afirmativo, olha só, imperativo afirmativo, o verbo cantar. Então fica canta tu, canta ele. Tá vendo que a terminação é com ar, né? Terminação com ar, não esquece disso. Que é o quê? Primeira conjugação. Então a primeira conjugação do verbo cantar no imperativo é o quê? Como é que fica? Canta tu, canta ele, cantemos nós, cantais vós, cantem eles. Então a gente vai tirar aqui o nosso radical, cante, e a desinência, que é esse que vai vir aqui no finalzinho, vai ser igual em todos os verbos que aparecerem aí no imperativo afirmativo, certo? Já no imperativo negativo, que é esse aqui, ó, imperativo negativo, esse aqui, a desinência ela vai aparecer antes do radical e depois do radical. Então, permanece aqui o quê? O meu radical. Intocável.
Então, o que aparecer aqui, isso que aparecer aqui depois, isso que aparecer aqui antes, tem que se repetir. Tem que se repetir quando o verbo estiver na primeira conjugação, negativo, no modo imperativo. Certo? A única coisa que vai ficar intacta é isso aqui, ó. Certinho? Beleza? Então vamos para o próximo aqui. O infinitivo pessoal. Também as desinências, elas vão aparecer aqui, ó, antes e vão aparecer depois. Antes e depois. Antes e depois. Então não esqueçam dessas desinências aqui. Se for o verbo imperativo, infinitivo pessoal, terminados em A, primeira conjugação, essas desinências aqui, elas devem se repetir, tá? Independentemente do verbo que venha a ser classificado aqui, certinho? A mesma coisa acontece com o E, a mesma coisa acontece com o IR, certo, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo, esteja tudo tranquilo. E vamos lá. Vamos lá agora. Agora no subjuntivo, lembra lá? Subjuntivo é o que mesmo? A hipótese, né? Pode ou não acontecer. Vai seguir a mesma estrutura dos outros que eu acabei de explicar. Primeira conjugação, a primeira conjugação do subjuntivo. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo. Terminou com a primeira conjugação. Olha que aqui as desinências aparecem antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Tá vendo? O radical prevalece, porque o radical ele vai ser modificado de acordo com o verbo que eu escolher. Se a gente, no caso, colocar um outro verbo aqui no lugar, vai mudar o quê? Esse radical aqui. As desinências têm que permanecer. Elas vão ficar exatamente intocáveis aí. Invariavelmente a gente não pode modificar. A desinência é a mesma. Mesma coisa vai acontecer aqui, mesma coisa vai acontecer aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui na minha segunda conjugação. E mesma coisa vai acontecer aqui na minha terceira conjugação. Tá? Terceira conjugação, ó, que vinha antes e que vinha depois. Então, só o radical aqui que ele é intocável. Opa, olha a janelinha aqui, fechei. Só o radical aqui que ele é intocável. Agora o que vem antes e depois, no caso o I, e quando eu, isso aqui não mexe. Certinho? E agora a gente vai aqui para os irregulares, galera, verbos irregulares. Então os verbos irregulares, eles já funcionam de uma forma diferente. Os irregulares, eles vão mudar o radical, tá? O radical vai ser modificado. Eu expliquei para vocês lá no verbo haver, isso aí foi lá no início, acho que segundo slide. Então olha só, ele mudou uma única vez, ele é irregular, certo? Mudou, é irregular. Então nós temos aqui o presente indicativo, nós temos aqui o pretérito perfeito indicativo, pretérito imperfeito indicativo, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, certo? Do verbo haver. Nós tivemos aqui agora uma convidada especial, tudo bom? Papai tá dando aula agora. É. Tá? Tá bom. Papai tá trabalhando. Tchau. Então vamos lá. Voltando aqui à nossa aula. Percebam que o verbo ele vai modificar, tá, galerinha? O radical do verbo ele vai modificar. Ele não é mais invariável, ele é variável. Então o verbo haver, o radical do verbo haver, H-A-V. Na primeira pessoa aqui, ó, do presente indicativo, já ficou eu-ei. Tá vendo? Eu-ei. Ah, professor, mas aqui no pretérito perfeito, ele ficou aqui, ó, ou, cadê? Não, nenhum deles, né? No caso do pretérito perfeito, nenhum deles. Deixa eu ver aqui se aparece. Aqui aparece, né? HV, 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 HV. Aqui, ó. No pretérito imperfeito, né? Todos eles têm o mesmo radical, ó. HV. Vou tentar grifar aqui bem devagarzinho, ó. HV. Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ah, então quer dizer que esses daqui eles são regulares? Não, eles não são regulares. Tá? Isso aqui não quer dizer que eles são regulares, porque mudou aqui, ó. Se mudar em um tempo que seja, qualquer tempo que seja, é o suficiente para classificá-lo como verbo irregular. Certo? Então aqui, ó,
verbos irregular, no caso, no haver. Aqui nós temos o subjuntivo também, do verbo haver, certo? E aí, como ele muda, ó, que eu haja, que tu hajas, já mudou, ó, H-A-J. Está vendo como ele muda? Então, mudou em um desses tempos aqui, ó, pode ser no subjuntivo. Ele já é classificado como irregular, certinho? E aqui ele é até defectivo, ó, porque ele nem existe. Quando não existe um verbo para classificar aqui, por exemplo, no imperativo negativo, nesse caso não tem, nem no imperativo afirmativo do verbo haver também não existe, isso aqui chama-se de verbo defectivo, porque não existe, tá? Um verbo para colocá-lo aqui e classificar nesse tempo. Certinho? Então, professor, agora os verbos irregulares, eles são um pouquinho mais complicados. E realmente eles são um pouquinho mais complicados. Porque, nesse caso, você tem que saber tanto do radical, como que vai ficar, como de que? Das desinências que vêm antes e depois desse radical. Você tem que saber do todo. Então, esse aqui realmente é colocar em prática, tá? É estudar mesmo. Enquanto os regulares, você só precisava aprender as desinências e a terminação, no caso a desinência podia vir antes ou depois, né? Na maioria das vezes ela vem só depois, né? Você só precisava aprender essas desinências, porque o radical nunca mudava, não é isso? Então o radical você sabia que não ia mudar, você não ia mexer. Aqui não, aqui você tem que aprender tudo. Tem que aprender toda a estrutura, tá? Então aqui realmente é colocar em prática, certo? Depois eu vou postar aqui para vocês mais uma tabelinha com os verbos irregulares, os mais utilizados, tá? Os recorrentes, os frequentes. E peço que vocês estudem, certinho? Belezinha? Então, vamos pular aqui. Então, verbos irregulares. Lembra que os verbos irregulares não repetem o mesmo radical, seja em qualquer tempo. Em um tempo, lá no subjuntivo, lá no presente, mudou em um, já é irregular, tá? Então, como eu disse para vocês, aqui eu coloquei aqui deixei, né? Mas ainda vou deixar uma lista. Vamos mudar aqui o tempo, né? Mudar o tempo aqui. Ainda vou deixar no futuro ainda, tá? Uma lista com os verbos irregulares mais utilizados, para que vocês estudem, certinho? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, bons estudos, e qualquer dúvida, vocês podem estar aqui consultando o tio Tássio, certinho? Então, falou galera, tchau, tchau.